Fala, alquimistas! Continuando a nossa saga de físico-química, hoje a gente vai falar sobre título ou fração em massa. Já ouviu falar de título, galera? Vamos lá entender de vez o que é esse título. Galera, o título ele pode aparecer com essa letra aqui, tá bom? Com esse formato, ou pode aparecer nesse formato aqui, beleza? São os dois símbolos para representar o título em massa. O que é o título, galera? É o quociente, ou seja, a divisão, tá? Entre a massa do soluto e a massa total da solução, ou seja, soluto mais solvente, tá? Então a gente pode representar o título como sendo a massa do soluto, M1, representado pela massa da solução, um Mzão grande. Ou ainda representar como massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Que vai dar a massa da solução. Foi de bola a massa total daquilo que eu estou analisando, tá? Olha só que interessante, galera. O título, tá? Quando algum exercício cobra título, ele pode aparecer com volume, tá? Não necessariamente em massa, mas em volume. O cálculo é o mesmo, a definição é a mesma, tá? Basta trocar volume e massa, tá bom? Você não vai mudar em nada o seu cálculo. Coisas importantes, eu já vou fazer exemplo para vocês. Calma, já vou fazer. Coisas importantes do título, galera. O título é um número puro, ele não tem unidade, tá bom? Ele sempre vai variar entre 0 e 1, beleza? Nunca um título vai passar de 1 ou ser menor que 0, tá bom? Se você fez isso e deu um número maior, se você fez o título, calculou e deu um número maior que 1, alguma coisa você errou. Tá? Como ele é um número puro entre 0 e 1, a gente também pode falar em porcentagem para ele, certo? Basta eu pegar o resultado que você encontrou entre 0 e 1 e multiplicar por 1000 que você vai ter a porcentagem do título, certo? A porcentagem de massa ou volume do soluto, beleza? Como eu falei, o título ele pode ser expresso em massa e volume. Então ele pode ser expresso em volume, quantidade de soluto em volume, em um determinado volume de solução. Porcentagem de massa sobre volume, ou seja, uma quantidade de soluto em massa em um determinado volume da solução. Ou massa e massa, quantidade de soluto em massa em uma determinada massa de solução. Tá muito confuso, professor, não estou entendendo. Calma. Vamos para o exemplo. Olha lá. Eu trouxe 3 exemplos para você ver. Volume, massa e massa-volume. Esse é o primeiro, ó. Massa. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Certo? Tranquilidade. Qual é o título em massa da solução? Galera, título em massa da solução. O que a gente vai fazer? O título ele vai ser 8 gramas de soluto. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Água é o solvente, certo? Água é o solvente. Então vai ficar 8 dividido por quem? Por 42? Não. 8 dividido por 8 gramas do soluto mais os 42 gramas de água. Então, na verdade, eu vou fazer 8 gramas dividido por 50. Beleza? Só lembrando então, o título o quociente entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? E a solução quem que é? É tanto o cloreto de sódio quanto a água, beleza? É o volume inteiro da solução. 8 dividido por 50, a gente chega em 16 não, né? Perdão. Acabei de falar que é um número puro. Um número entre 0 e 1. 0,16. Então esse é o valor do título para essa solução. Tá? 0,16. Beleza. Ele quer o título também em percentual. O que a gente faz? Pega o 0,16
multiplica por 100. Isso aqui dá para a gente 16%. O que isso significa? Significa que com 8 gramas de cloreto de sódio, em 42 gramas de água, eu tenho 16% desse cloreto de sódio em 42 gramas de água. Belezinha? Tá conseguindo entender? Próximo exemplo. Agora volume e volume. Olha lá. A análise de um vinho revelou que nele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual é o título em volume desse vinho? Bom, então agora o título, volume e volume, vamos lá. Revelou que nele contém 18 ml de álcool. A análise de um vinho revelou que nele contém 18 ml de álcool. Então ele tem 18 ml de álcool no soluto. O álcool é o soluto. Em cada copo de 120 ml. O copo já está sendo pesado inteiro, certo? Eu não estou separando a parte de água, de álcool, de substâncias. Não, eu já estou pesando ele 120 direto. Então, é o 18 dividido direto pelo 120, que é o volume da solução que eu estou analisando. Certo? 18 dividido por 120, galera, a gente chega em 0,15 de título. E se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Isso aqui vai dar 15%. Ou seja, eu encontrei que o teor alcoólico desse vinho, né, porque eu estou perguntando sobre o álcool na taça de vinho, no copo de vinho, é de 15%. Ou seja, eu posso falar que o teor alcoólico, o título em volume de álcool desse vinho é 15%. Show? Tá conseguindo entender de boa? Maravilha, vamos lá. Próximo exemplo, massa e volume. Uma determinada solução contém 3 gramas de iodeto de potássio e 120 ml de água. Opa, beleza. Uma determinada solução contém 3 gramas de iodeto de potássio e 120 ml de água. Qual é o título dessa solução e o título percentual? Beleza, galera. O título dessa solução, ele vai ser, então, a quantidade em massa dividido pelo volume que eu estou analisando, em 120 ml. Então, eu estou analisando em 120 ml, certo? 3 dividido por 120, isso aqui vai dar 0,025, certo? Multiplicando isso aqui por 100, a gente chega em 2,5%. Então, 0,025 ou 2,5%. Como ele pediu os dois, né? Qual é o título da solução e qual é o título percentual? Aqui estão ambos os resultados. Beleza, galera? Percebeu que o título ele não é complicado? Ele pode ser complicado na teoria, mas quando a gente vai aplicar algum exercício, ele acaba sendo fácil, tá? Eu estou analisando sempre a, a massa e o volume, dividindo um pelo outro, tá? Por que aqui eu não precisei somar, galera? Porque aqui eu estou falando de 3 gramas de iodeto de potássio e 120 ml. Massa e volume, eu sei que está incluso aqui já, ó, tá? Eu não preciso saber qual que é o volume de 3 gramas de iodeto de potássio. Então, a gente pode fazer a divisão direta quando é massa e volume, certo? Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro o título para você. Tem exercício, tem esse exercício aqui na descrição, eu vou deixar. Acesse aí, não deixe de realizar os exercícios. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.